Eu tenho que continuar porque o Guto Ferreira vai ser anunciado como novo treinador do Clube do Remo. É o famoso Guardiola que chega no Bainão. Ele não vai comandar a equipe contra o Volta Redonda, mas estará lá no estádio, no Raulino Oliveira. O seu primeiro jogo ao comando do Remo será no próximo final de semana, na partida contra o CRB aqui em Belém do Pará. Ele vai suceder o português Antônio Oliveira, mas o que esperar do Guto Ferreira? E é isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que gostem de análise do futebol paraense, principalmente, a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, porque a proposta nossa é essa, é analisar o futebol local. E só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar ele com as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar essa contratação do Clube do Remo, do novo técnico, que é o Guto Ferreira, 60 anos, há bastante tempo já como treinador de futebol. Começou como auxiliar técnico com seus 35 anos, mais ou menos. Então, começou muito cedo a trabalhar realmente em comissão técnica, depois técnico profissional, e tem uma longa carreira, tem experiência. Mas será que foi o melhor nome para a diretoria azulina contratar nesse momento? Uma coisa é certa, o Antônio Oliveira não tinha mais condições de ficar. Realmente, eu nem acho o Antônio Oliveira o péssimo técnico como estão desenhando, o pior técnico do mundo, técnico horrível, muito ruim. Tanto é que o Remo fora de casa, o Remo nunca teve um desempenho tão bom fora de casa como teve com o Antônio Oliveira. Isso estou falando dos tempos modernos, por exemplo, de Série B, uma competição de alto nível. O problema é dentro de casa, o problema é que o Remo dentro de casa é um time que não sabia atacar da maneira que tinha que atacar, com a intensidade e a qualidade que tinha que atacar. Era um time desorganizado, isso demonstrou muito em vários jogos, contra o Botafogo, contra o Criciúma, contra o Atlético Goianiense. Então, dentro de casa, com um desempenho de abaixo dos 30%, realmente a demissão é justa e o Antônio Oliveira vai seguir o caminho dele, a carreira dele, e o Remo vai seguir o seu caminho, agora com o Guardiola no comando técnico. Vamos lá, muita gente pensando, foi uma boa opção, não foi uma opção, tentaria outros nomes, talvez tentasse, se fosse o presidente, se fosse o Tonhão, tentasse outros nomes, talvez não seria nesse momento a minha primeira opção, mas não é uma má opção. Ele é considerado um dos reis do acesso. O negócio de rei do acesso também é meio ilustrativo, mas no caso dele, não vou dizer que ele é o rei do acesso, mas ele tem bastante acesso. Ele tem 4 acessos da Série B para a Série A. Em 2014 com a Ponte Preta, em 2016 com o Bahia, em 2017 com o Internacional e em 2019 com o Sport Recife. Além disso, os títulos mais importantes da carreira, ele tem o título pernambucano com o Sport 2019, o título baiano Bahia em 2018, a Copa Verde em 2023 e o campeonato catarinense de 2016. Eu vou colocar até aqui na tela a imagem dele quando a gente vai falando sobre ele. Está aí, ó. Está aí a fotinha dele aí do Guto Ferreira, alguns clubes que ele dirigiu, como nós tratamos aqui, ó. Em 2016, campeão catarinense com a Chapecoense, em 2018, campeão baiano com Bahia, 2019 com o Sport. Então, é um treinador que tem os seus títulos, né? Tem a sua carreira geralmente em clubes, tirando o Internacional, clubes mais do Nordeste do futebol brasileiro, né? Temos Ceará, temos Sport, temos Bahia, ou clubes de outro patamar, um pouco inferior, como o Figueirense, como o Ponte Preta, né? Clubes considerados grandes mesmo do cenário nacional, destaque-se nos últimos anos o Sport Recife e colocar o Bahia também, mas foi uma época do Bahia começando a ser do Grupo City. Mas tá aí o Guto Ferreira aí na imagem para vocês. E agora voltar até aqui para mim, para a gente realmente analisar com um pouco mais de profundidade. A questão é a seguinte, o Guto Ferreira, na minha opinião, o Guto Ferreira pré-pandemia, antes da pandemia, para mim era um treinador de um patamar superior do que é hoje. O Guto Ferreira, pós-pandemia, não conseguiu fazer grandes trabalhos em outros clubes que ele tinha feito pré-pandemia, como ele tinha feito no Sport, como ele tinha feito no Bahia, como ele conseguiu acesso com a Ponte Preta, com o próprio Bahia, com o Internacional. Então, ele conseguiu, tanto os títulos estaduais dele também é dessa época. Então, o Guto Ferreira, antes da pandemia, ou seja, antes de 2000,
era um Guto Ferreira que, para mim, qualidade de trabalho, era um Guto Ferreira superior ao de hoje. O último clube dele foi o Cuiabá, ele foi demitido agora em agosto. Uma campanha apenas razoável no Cuiabá, que tinha o seguinte problema, esse Cuiabá do Guto Ferreira, era jogar fora de casa, ao contrário do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira fez uma campanha excepcional fora de casa, a verdade é essa, tá? Eu sei que a galera não gosta do Antônio Oliveira, mas, gente, fora de casa, o Remo foi excepcional com o Antônio Oliveira, e só não tem uma porcentagem maior, que, por exemplo, aquele jogo contra o Goiás lá, todo mundo perdeu gol, 5 gols na cara do goleiro, e o Goiás empatou no último minuto. Mas o problema do Guto Ferreira é justamente esse, é os jogos fora de casa. E dentro de casa ele responde. Ou seja, um respondia dentro de casa e não responde fora, o outro respondia fora e não responde dentro de casa. Ele é demitido do Cuiabá porque ele não conseguia jogar bem, fazer o Cuiabá jogar bem fora de casa. 6 jogos numa sequência sem vencer fora de casa. Vendo a situação se afastando um pouquinho do G4, a direção do Cuiabá decidiu terminar o contrato e demitir o Guto Ferreira. Como eu disse, assim, não é minha primeira opção, não seria talvez minha primeira opção como treinador do clube do Remo nesse momento, mas não acho uma má opção. Eu acho um treinador que tem experiência, conhece a Série B, conhece os caminhos, já conseguiu 4 acessos. O que ele precisa é voltar a fazer um bom trabalho, que há cerca de 4 temporadas ele não consegue fazer um bom trabalho e acaba vivendo desse nome dele, que ele tem um nome interessante no futebol nacional, tá? Um nome para ser respeitado, um nome de bons trabalhos, mas ele não consegue emplacar, né, um outro bom trabalho. Ele vai ter 10 jogos à frente do Remo, vamos desconsiderar aí jogo contra o Volta Redonda, 10 jogos à frente do Remo, que nesses 10 jogos à frente do Remo ele pode sim conseguir outro acesso, o 5º acesso da carreira. É um treinador que você não vai esperar um futebol bonito, eu acho que nesse momento pro Remo também não é para esperar um futebol bonito, mas um futebol por resultado e um futebol competente. O que é futebol competente? É com o treinador conseguir tirar as principais qualidades que os jogadores têm no seu elenco, colocar dentro de campo e conseguir o resultado de uma maneira simples, compatível com a qualidade do elenco do clube do Remo e eficaz, que o Remo precisa de eficácia. Então é um treinador que, quando vê seus bons trabalhos, ele mostrava o quê? Eficácia em resultados, em leitura de jogo. Então é esse Guto Ferreira que eu espero no clube do Remo, um Guto Ferreira pré-pandemia. Eu espero que seja um Guto Ferreira que realmente, dessa vez, ele consiga fazer um bom trabalho à frente de um clube, porque, como eu disse, cerca de 4 anos ele não conseguiu fazer um trabalho de grande relevância, mas tem um histórico muito positivo, e é um treinador que estuda futebol, é um treinador experiente, é um treinador que conhece, é um treinador que, de maneira geral, eu gosto sim, e para esse cenário do clube do Remo atual, como eu disse, eu não acho uma má contratação, é uma contratação, se não fosse minha primeira opção, que não seria, mas talvez minha segunda opção, talvez sim, segunda ou terceira, mas isso não é ruim, tá? Isso não é uma coisa ruim, mas talvez minha segunda opção, e eu acho que foi sim uma contratação acertada. Agora é o seguinte, amigos, eu sei que a galera não gosta do Antônio Oliveira, acha ele o pior treinador do mundo e tal, mas a culpa não tá só nele não, tá? Quem considerar que o Remo perdeu esses pontos todos e tropeçou em várias rodadas por causa única e exclusiva do treinador, não é não. Tem muito jogador devendo bola. Tem algumas contratações questionáveis, o investimento é alto, o Remo fez o 2º maior investimento da Série B. Tem a 2ª maior folha salarial da competição. Então, tem que ser cobrado também os jogadores, né? Porque você vê erros técnicos, às vezes, gritantes de vários jogadores do Remo. Tem jogadores do Remo que não conseguem jogar 30 minutos. A parte física pesando muito. Isso não da época do Tony Oliveira, desde a época do Daniel Paulista, para você ter uma ideia. Então, assim, jogadores precisam ser cobrados. Tá? É porque, como a galera não gostava mesmo do Antônio Oliveira, caiu muita coisa nas costas dele, não tirando a responsabilidade dele, porque ele tinha uma grande responsabilidade, tá? Pela essa bagunça que ficou o clube do Remo dentro de campo, principalmente jogos dentro de casa, né? Não sabendo se impor, estádio lotado e não sabia se impor dentro de casa, isso é inadmissível, com o elenco melhor que o adversário, mas não é só dele, tá? Então não vamos colocar a culpa e só em uma pessoa, se ele ser o Costa Larga, porque realmente o Remo tem alguns problemas que o Guto Ferreira vai ter que tentar resolver, né? A perda de gols, a passe errado na transição ofensiva, isso vai ter que ser corrigido, ele vai ter que pegar a melhor formação, a incapacidade de conseguir se impor ao adversário jogando seus domínios, a parte física, que ainda de muitos jogadores fica muito aquém. São alguns jogadores importantes que não estão jogando
quase nada, como o Jaderson, que depois da lesão na cabeça não conseguiu voltar ao futebol, e Jaderson foi um jogador extraordinário para o clube do Remo até essa lesão. Ano passado muito importante, para mim o melhor jogador do futebol paraense ano passado, e esse ano até sofreu a lesão de cabeça, mas não voltou bem. Tem jogadores que a parte física pesa toda hora, que machuca, que tinham jogadores importantes, como o Cantígio, que não consegue jogar, e teoricamente seria um jogador que seria titular. Então assim, tem alguns problemas no clube do Remo que precisa corrigir. Tem a falha da lateral esquerda, que a gente não sabe como é que vai ficar. O Sávio é bem questionável, o Alan Rodrigues também para mim é questionável, o Jorge tem um ano sem jogar. Então assim, né, vamos com calma, mas agora o clube do Remo ele tem que tentar se acertar. Falta 11 jogos e o acesso sim é possível, gente. Falta 11 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, então o acesso é possível, é brigar e acreditar nesse acesso, porque não tem nada perdido, não tem que jogar toalha. O acesso é possível, vou contratar um treinador agora para buscar esse acesso e tomara que ele consiga fazer isso para o Leão, porque subir para a Série A muda o clube de um patamar que o Remo nunca alcançou na vida, porque disputar a Série A em 93 é bem diferente de disputar uma Série A em 2026, muito diferente. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo, deixe se inscrever no canal, deixe seu like e até o próximo.